Seja você bem-vindo à nossa aula do Apocalipse. Hoje é nosso último encontro relacionado ao livro do Apocalipse, é a nossa última aula. Nós vamos ver os últimos capítulos aqui, que é o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Não esquece, está acontecendo ainda aquela votação para ver qual vai ser o próximo livro aí que vai ser ensinado aqui no Vamos Falar Sobre. Então você decide se vai ser o livro de Isaías ou vai ser o livro de Pérola de Grande Valor. Beleza? E a disputa tá acirrada, hein? Tá acirrada pra caramba, tá difícil poder decidir aí. Vamos ver qual vai ser o livro aí que a gente vai falar um pouquinho sobre logo depois de Apocalipse. E já começa a partir da semana que vem, beleza? Então, não esquece de votar aí e falar um pouquinho sobre qual livro você quer que seja discutido aqui, beleza? Só para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa última parte de Apocalipse, a gente precisa dar uma lembrada, né, que, na verdade, o livro de Apocalipse ele foi dividido em 3 partes. Introdução à revelação, ou seja, lá do capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse. Depois nós temos a revelação e a gente tem o término, que acontece agora no capítulo 21. Durante toda essa parte da revelação, a gente viu como que Lúcifer ia ter poder sobre a Terra, né, a batalha de Lúcifer contra Jesus Cristo, contra a besta. A gente viu várias coisas aqui, né, nesse andamento todo das aulas. E na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a vitória de Cristo sobre a Babilônia. Né, a gente falou sobre como que ia acontecer o milênio, como que ia ser o julgamento e tudo mais. O que vamos falar hoje, na verdade, é relacionado a uma visão que João teve relacionada ao reino celestial. Como que a Terra seria após ela ser celestializada. Lembrando o seguinte, a Terra, na verdade, vamos começar a ler aqui um pouquinho. Lá no capítulo 21, versículo 1, e fala o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já é o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, aqui falamos sobre a terra, como ela seria celestializada, e como que todas as coisas, a terra e o mar, eles voltariam para os seus lugares originais. Isso aqui é bem importante a gente lembrar e saber como vai acontecer. Na verdade, a Terra, ela tem um estágio, assim como nós temos, né? Mas existe o estágio eterno da Terra. Como é que acontece esse estado da Terra? Primeiro, o que acontece? Logo depois da queda de Adão e Eva, a Terra, então, ela passou para o seu estado de mortalidade, ou seja, a condição telestial da Terra. O que nós temos até hoje na Terra é essa condição telestial, é a condição mortal da Terra. Logo depois disso, na segunda vinda de Cristo, no cume da segunda vinda de Cristo, quando ele vier, começar o milênio, durante o milênio, né, e durante toda essa parte vai acontecer a ressurreição dos justos, durante o milênio, a gente está falando então da renovação da Terra. Então, alguns capítulos atrás, a gente falou sobre como a Terra seria destruída, por assim dizer, né? Então, o que vai acontecer? Por ocasião da segunda vinda, várias destruições, terremotos vão acontecer. E isso vai fazer com que a Terra seja, então, renovada para a sua glória terrestrial. Logo em seguida, logo depois disso, no fim do julgamento, e assim que fomos levados, né, aos reinos de glória, a Terra, na verdade, ela vai ser o reino celestial. Então, aqui na Terra, ela vai ser ressuscitada e ela vai estar, então, em seu grau celestial. Olha o que fala aqui no manual. A palavra do Senhor nos ensina que a Terra, como toda a humanidade que nela habita, está passando por diversos estágios de desenvolvimento e transformação. Ela foi criada e considerada boa. A Terra participou do decreto da mortalidade, que começou lá com a queda. Agora ela está atravessando uma condição telestial, uma época em que seres telestiais predominam e governam.
Depois disso, ela passará por um estado de renovação ou restauração por um período de 1000 anos, em que será uma terra terrestrial e servirá de morada a habitantes terrestriais, e então virá o fim. Depois, como acontece a todas as criaturas, a terra será ressuscitada e celestializada, pois ela obedece à lei de sua criação. Olha que interessante isso, né? Que verdade tão fundamental para compreendermos, né, sobre essa situação da terra na ocasião depois da segunda vinda do Senhor, né? E aqui ele continua: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quando fala aqui da nova Jerusalém, ainda no versículo 3, fala o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, quando fala primeiras coisas, são as coisas terrenas, né, que são passadas. Que aqui está falando do que aconteceria depois da segunda vinda de Cristo. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, todo mundo vai vencer a primeira morte, que é a morte física, né? Porque todo mundo vai ter a chance de ressuscitar. Até algumas pessoas que vão herdar o reino da perdição, né? Também vai ter a chance de ressuscitar. Não aqueles que foram expulsos com Lúcifer, que é aquele 1/3, né? Mas, o que vai diferenciar? Nós que temos a chance de passarmos por todas as etapas aqui na Terra e tudo mais, e conhecemos o Evangelho, nos arrepender, aceitamos o poder expiatório de Cristo em nossa vida, nós temos a chance de vencer a morte espiritual. Aqueles que não se deixam serem levados pela expiação de Cristo, eles acabam não vencendo essa morte espiritual. Então, quando fala que a segunda morte que vai acontecer, essa segunda morte que vai ser a morte espiritual relacionada a essas pessoas que não herdarão nenhum grau de glória, né? Elas ficarão em trevas exteriores, tá? E é interessante notar como que é descrito aqui, na verdade, como é que vai ser o reino de Deus, né? E aquilo deve ter sido uma mensagem muito especial para os membros daquela época, porque imagina, João, ele estava na ilha de Patmos, ele estava praticamente sozinho ali, né? Ele estava exilado para morrer na ilha de Patmos, e ele escreveu essas mensagens àquelas 7 igrejas como uma mensagem de esperança, né? E se nós prestarmos atenção, essa que é a grande mensagem. Eu tenho falado isso em todas as aulas, né? Mas a grande mensagem do Apocalipse é a esperança que ele dá aos justos. E quão grandioso deve ter sido para essas pessoas terem visto como seria as recompensas celestiais que eles receberiam, né? Eu sei que depois de muitos anos, né, essas recompensas viriam, mas elas viriam para essas pessoas. E nós podemos ter esse tipo de esperança. Essa é a grande esperança que o livro do Apocalipse nos dá. Aqui, falando sobre a Nova Jerusalém, a gente precisa entender um pouquinho o que significa essa Nova Jerusalém.
Então, ela fala o seguinte, a ideia do que significa esse título é importante porque nós precisamos conhecer 5 fatos relacionados a esse título de Nova Jerusalém. O primeiro é que significa Antiga Jerusalém, a cidade onde o Senhor realizou a maior parte de seu ministério pessoal e mortal entre os homens. Ela será reconstruída nos últimos dias e se tornará uma de suas maiores capitais do mundo, uma cidade do milênio, de onde procederá a palavra do Senhor. Então, Nova Jerusalém, uma das características é a Antiga Jerusalém, que vai ser reconstruída e vai estar ali durante o milênio, e é dali que vai sair ordens do Senhor também. Segundo, uma nova Jerusalém, uma nova Sião, uma cidade de Deus será construída no continente americano. Terceiro, a cidade de Enoque, a Sião original, uma cidade de Deus, a cidade da santidade que foi levada ao céu. Então, essa nova Jerusalém é relacionada também à cidade de Enoque. Quarto, a cidade de Enoque, com seus habitantes agora já ressuscitados, voltará como uma nova Jerusalém, para unir-se à cidade do mesmo nome que foi construída no continente americano. Então, perceberam? A gente vai ter uma nova Jerusalém que vai ser reconstruída lá onde Cristo viveu e tudo mais. Nós teremos a Jerusalém, a nova Jerusalém, que será construída no continente americano. Nós teremos a cidade de Enoque, que voltará, né, com seus seres ressurretos, e essa cidade vai se juntar com a nova Jerusalém construída no continente americano. E quando essa terra se tornar uma esfera celestial, depois do julgamento, a grande cidade, a Santa Jerusalém, descerá novamente do céu. Esta terra será a eterna habitação dos seres celestiais. Então, são 5 coisas, né? Vamos colocar como 4 coisas aqui, que precisamos entender que é falado sobre Nova Jerusalém. A antiga Jerusalém, a Nova Jerusalém que será construída no continente americano, a cidade de Enoque e a grande cidade, a Santa Jerusalém, que vai descer novamente do céu, vindo a essa terra. E essa se tornará, então, a habitação de seres celestiais, já que aqui vai ser o reino celestial. E agora eu pergunto, de que modo tal se pode realizar? Os homens e os anjos trabalharão juntos para concretizar essa grande e importante obra. A Sião será preparada. Sim, uma nova Jerusalém para os eleitos que serão reunidos dos 4 cantos da terra e estabelecidos como uma cidade santa, porque o tabernáculo do Senhor estará com eles. Torna-se claro através dessa passagem que João viu as mesmas coisas que Enoque sobre os últimos dias. Bem interessante isso sobre a Nova Jerusalém, né? E são coisas que realmente nós podemos compreender, porque nós temos revelações de profetas nos mostrando essas coisas, né? Lá no versículo 9, na verdade do 9 até o versículo 27 do capítulo 21, ele dá uma descrição física de como vai ser a Nova Jerusalém. Eu vou ler somente alguns versículos aqui, na verdade, o 9 e o 10. E fala o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ou seja, eu vou te mostrar o reino de Deus. Essa seria a esposa. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E ele começa a fazer algumas descrições físicas, comparando, né, como que seria essa Nova Jerusalém. Depois vocês podem dar uma lida nessa parte. Vai até o versículo 27 ali. Lá no capítulo 22, ele fala o seguinte: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus, do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida. Ou seja, essa árvore da vida a gente compreende que é o amor de Deus, né? E que produziu 12 frutos.
dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Quando a gente está falando também sobre essa árvore da vida, a gente está falando sobre Jesus Cristo, né? Cristo, ele seria o grande rei dessa terra. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali, ou seja, na testa daqueles que estivessem ali, né, que são os seres ressurretos para a glória celestial. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Ou seja, presto significa subitamente, né? Ele não vem de uma hora, ele não vai vir, na verdade, dizendo, eu estou vindo, né? Mas ele fala que eis que presto, subitamente venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia nesse livro. E o João, na verdade, ele começa a prestar um testemunho aqui sobre a veracidade dessas coisas, né? E ele fala o seguinte, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos seus pés do anjo que me mostrara para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou seu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, do livro do Apocalipse, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, a qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, do livro do Apocalipse. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, do Apocalipse, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Falando sobre esse versículo principalmente, aqui no manual tem algumas coisas bem interessantes relacionadas a isso, e fala o seguinte, a leitura cuidadosa desse texto demonstra claramente que João Revelador estava referindo-se somente ao livro do Apocalipse, e não a todo o conjunto de escritos sagrados. Moisés usou uma expressão semelhante à fala antiga a Israel, quando declarou, não acrescentareis a palavra que vos mandei, nem diminuirás dela. E isso se encontra no capítulo 4 de Deuteronômio. No capítulo 12 do mesmo livro, ele diz o seguinte, tudo que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. De novo, lá no livro de Deuteronômio. Pode alguém supor que com essas palavras Moisés estabeleceu uma proibição contra todas as revelações que vieram depois, que pudessem ser consideradas escrituras, que apareceriam nos anos vindouros? Ele tinha o poder de silenciar todos os profetas futuros e proibi-los de falar ou escrever conforme Deus lhe ordenasse? É óbvio que não, pois se assim fosse, não teríamos a maior parte dos livros do Velho Testamento e nenhum do Novo Testamento.
O mesmo aconteceu com o apóstolo João. Ao advertir contra futuras adições, ele se referia apenas ao livro de Apocalipse, insistindo que ninguém tentasse alterar ou corromper o que dissera. A Bíblia não foi compilada na época em que ele escreveu seu livro, portanto não poderia de alguma forma estar referindo-se a ela. Além do mais, os eruditos nos ensinam que o Evangelho de João foi escrito depois do livro de Apocalipse. E se isso é verdade, é mais uma evidência de que ele não estava excluindo outros escritos, mas sim protegendo seu próprio livro contra futuras mudanças e corrupções. Então, é uma forma que nós temos de poder entender isso que muitas pessoas acabam utilizando, né, contra o livro de Mórmon, contra Doutrina e Convênios, contra qualquer outro livro de escritura, é entender realmente que quando estava falando sobre essa citação, né, no versículo 18 e 19, está falando do livro do Apocalipse, e não da Bíblia. A Bíblia não tinha sido compilada. E como falou aqui, o livro de João, ele foi escrito ainda depois do livro do Apocalipse, então, como poderia isso acontecer, né? E assim, o livro do Apocalipse acaba, né, com essa advertência aí de João relacionada a essa situação. Novamente eu falo para vocês, né, que puderam acompanhar essas aulas do Apocalipse. A mensagem principal foi trazer esperança aos membros dignos. Essa é a mensagem do Apocalipse. Trazer esperança aos membros dignos. Quais são essas esperanças aos membros dignos? E essas esperanças, na verdade, são faladas aqui durante o livro todo. A primeira seria a esperança de não receber a marca da besta. Então, essa é a primeira esperança que nós temos. Como é que a gente recebe essa esperança? A partir do momento que a gente desobedece. Nós trocamos a desobediência pela obediência. Então, nós temos a esperança de não receber a marca da besta. Segunda esperança, nós temos a esperança de ser convidado para participar das ceias das bodas do Cordeiro. Ou seja, nós temos a esperança de permanecer dignos para estarmos com Cristo durante o milênio. Lembrando que durante o milênio, aqueles que vão ressuscitar são da ordem celestial e terrestrial. Então, se nós temos a esperança de sermos convidados para participar das ceias, das bodas do Cordeiro, nós temos esperança de fazermos parte do reino durante o milênio. Terceira, a esperança de vencer todas as coisas. Quando a gente fala sobre vencer todas as coisas, a gente está falando a esperança de ser perfeitos. Mas nós não vamos ser perfeitos durante essa terra. Aqui fala o seguinte: a esperança da perfeição é uma realidade na vida de todo santo que nasceu de novo. Embora ela não possa ser conseguida num só dia, você está no caminho certo, pelo qual poderá cumprir esse mandamento. E segui-lo é algo essencial para que possa ter esperança de alcançar a vida eterna. Não procuramos a perfeição absoluta no homem, pois nesse estágio mortal não é capaz de atingi-lo. Todavia, podemos ser na esfera para a qual somos chamados a viver e agir, tão perfeitos quanto o Pai Celestial é puro e justo na esfera mais exaltada em que vive. Mas eu acredito que podemos lutar por essa perfeição com a inteligência que possuímos e o conhecimento que temos dos princípios da vida e da salvação. O dever dos santos dos últimos dias é o dever supremo dos que lideram. É incultar nos corações dos jovens princípios de retidão, de pureza, de honra e, sobretudo, de lealdade e humildade, para que possamos ser humildes perante Deus e reconhecer sua mão em todas as coisas. E possamos ser perfeitos na esfera em que nós estamos atuando. A quarta, a esperança de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição. Quando a gente está falando da primeira ressurreição, a gente está falando em ser parte do reino celestial.
Surgir na manhã da primeira ressurreição significa receber, entre outras coisas, um corpo celestializado. É óbvio, naturalmente, que a pessoa não pode receber exaltação sem entrar pelos portão do batismo. Além disso, a exaltação é obtida através do santo endowment. E a ordenança culminante do casamento celestial lhe proporciona a sua plenitude. Ou seja, nós precisamos passar pelo batismo, precisamos passar pelas ordenanças do templo, que seria o endowment, e precisamos passar pelo casamento celestial. Cumprir e continuar cumprindo as coisas logo depois disso, né? Podemos ter a esperança de receber todas essas bênçãos somente se honrarmos todos os convênios que fizermos e vivermos em contínua obediência. E a última esperança, a esperança da vinda de Cristo. A esperança de que Cristo voltará. Não há dúvida de que toda a história da Terra gira em torno de dois pontos principais. A primeira vinda de Cristo, no meridiano dos tempos, e a sua vinda em glória no início do milênio. Os santos de todas as épocas aguardam ansiosamente a ocasião em que a Terra receberia o seu descanso, e a época em que o Senhor, o único que tem o direito de governar, reinaria sobre ela. Muitos chamam essa antecipação de esperança messiânica. Você que confia plenamente no Senhor não será desapontado. Sua esperança não será vã, quer seja no tempo ou na eternidade, na vida ou na morte. Cada um de nós verá esse dia. E esperamos que, como João, possamos aguardá-lo com uma esperança radiosamente perfeita. Então, irmãos, que possamos ser perfeitos na esfera a qual somos chamados a viver e agir. Acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar no final do livro do Apocalipse. Nós temos ali 5 esperanças, retornando, né? A esperança de não receber a marca da besta, a esperança de ser convidado para participar das bodas do Cordeiro durante o milênio, a esperança de vencer todas as coisas, ou seja, de sermos perfeitos na esfera que vivemos, a esperança de ressuscitar na manhã da primeira manhã, né? Na primeira ressurreição, e termos um corpo celestializado, e a esperança da vinda de Cristo, da segunda vinda dele. Possamos lembrar dessas coisas e lembrar do amor que o Salvador tem por todas as pessoas. Nós temos um caminho a trilhar para que possamos ganhar essa perfeição em todas as esferas, isso que é prometida a todas as pessoas, né? Não somente aos membros da igreja, mas todas as pessoas têm essa promessa. A gente só precisa realmente cumprir. O primeiro passo seria o batismo. A gente precisa das ordenanças do templo, do casamento celestial, de cumprir as coisas logo após o casamento celestial e assim por diante, para que possamos entrar pelo caminho que vai nos levar à exaltação. Então, eu deixo esse curso com vocês e eu espero que realmente possa ter ajudado de alguma forma para que pudéssemos entender o Apocalipse. O Joseph Smith ele falou que o livro do Apocalipse é um dos livros mais claros do mundo que já foi escrito. E ele realmente passa a ser claro a partir do momento que a gente entende qual é a missão dele, do livro do Apocalipse, que é falar sobre a vitória de Cristo e seus santos sobre as hostes de Satanás. É a vitória de Cristo no final. É a vitória dos santos sobre o mal. Essa é a mensagem principal do livro do Apocalipse, em que a gente tem falado todas as vezes. Os símbolos que tem, né, os detalhes que acontecem durante toda a revelação, são coisas, peças para nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Eu espero que durante esse curso você possa ter entendido um pouquinho melhor sobre esses símbolos, sobre esses detalhes, e que possa ter ajudado a entender um pouquinho melhor o principal motivo de nós termos o livro do Apocalipse. Então, obrigado por tudo, obrigado aí pela presença, obrigado pelos comentários de vocês. Não esqueçam aí de votar, né, no próximo livro. A gente tem aí até a próxima semana para decidir. Eu já, na verdade, eu vou trabalhar com os 2 livros, mas qual vai ser o primeiro? O livro de Isaías ou o livro de Pérolas de Grande Valor? Pode votar aí embaixo, beleza? Obrigado aí.